Meus amigos, o Vasco só ganha, meu amigo. Não tem conversa, cara. 3 jogos durante uma semana, 3 vitórias consecutivas. Esse time do Vasco aí serve de exemplo para o mimimi aí de vários clubes de futebol brasileiro que reclama de calendário, tem um jogo atrás do outro. Olha aí o time do Vasco extremamente limitado, conseguiu 3 vitórias importantíssimas aí em uma semana, cara. Em uma semana o Vasco conquistou 3 vitórias na segunda-feira contra o Atlético Paranaense, na quinta-feira contra o mesmo Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, um confronto complicadíssimo, e hoje, fora de casa, no Barradão, lá em Salvador, o Vasco vence o Vitória por 1-0. Diga-se de passagem, como diz o Neto, desses 3 resultados, 2 jogos foram de viradas, 2 vitórias de viradas, onde o Vasco teve que suar a camisa, teve que jogar muita bola para conquistar essas vitórias. E o trabalho do Rafael Paiva, ó, palmas, cara, tem que ser muito elogiado mesmo, porque ele tá fazendo a rapaziada jogar bola. Com o pouco que temos aí, o Vasco tá jogando, tá fazendo frente sim no Campeonato Brasileiro, está lutando sim para voltar à Libertadores, diferentemente do que disse aquele jornalista medíocre lá após o jogo contra o Atlético Paranaense, que o Vasco e o Vitória era um confronto direto na zona do rebaixamento. Um absurdo um jornalista profissional falar aquilo, e tá aí a resposta, né? Claro, né? É sempre bom lembrar que aquele jornalista lá, ele trouxe para um tricolorzinho lá de São Paulo, né? Que tomou 4, apanhou de 4 lá em São Januário, né? Acho que ele não gosta muito do Vasco. E a situação é a seguinte, né, cara? Estamos na 8ª colocação com essa vitória aí maravilhosa, 34 pontos conquistados e um jogo a menos contra o Cuiabá. O jogo de hoje, cara, tava nítido que o Vasco estava muito cansado, né? A gente acabou de falar, vindo de uma maratona de jogos, 3 jogos em uma semana, com certeza, não é todo jogador que aguenta esse ritmo, mas o Vasco vem jogando assim já há algum tempo no Campeonato Brasileiro. Até certo ponto cheguei a pensar, realmente, o time está muito mal. Não é só somente desgaste físico, o time está muito mal. O primeiro tempo, Vitória dominou o jogo, né? Fez muita coisa, né? Fez muito ali para tentar buscar o placar. O Léo Jardim foi um monstro, monstruoso, disparado, o melhor goleiro do futebol brasileiro. É uma vergonha esse cara não ser goleiro da seleção brasileira. Sempre bom exaltar aqui o Léo Jardim, cara. Ele joga num time gigantesco que é o Vasco, mas pro nível europeu, ele jogaria em qualquer clube do mundo, cara, pra falar a verdade. A verdade é essa, o Léo Jardim jogaria em qualquer clube do mundo, ele é um baita de um goleiro, é um goleiro extraordinário, uma baita contratação feita, mestre das contratações, Paulo Brax, ele que trouxe aí o monstro mito Léo Jardim para Colina, salvou o Vasco aí no primeiro tempo de levar um gol contra o Vitória e foi muito importante nessa partida, disparado, o melhor goleiro aí da rodada do Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo, tudo mudou, né, cara? O Rafael Paiva mexeu no time, tirou o Emerson Rodrigues, que não, mais uma vez, não fez um bom primeiro tempo, foi substituído, apesar de estar tentando, correndo, lutando, mas sempre tomando decisões erradas dentro de campo. Foi substituído, entrou o Jean Davi e também entrou o Paê no lugar ali do Ryan, né? O Ryan jogando totalmente fora de posição. O Paê deu um maior equilíbrio ao meio campo do Vasco. Não gostei hoje do Juan Esforza, cara. Pedi tanto aqui a entrada desse jogador no time titular. O Cocão estava abaixo, mas o Juan Esforza conseguiu ser pior do que o Cocão no jogo de hoje contra o Vitória. E acabou que ele jogou os 90 minutos, mas foi muito mal, na minha opinião. E o Payet entrou no segundo tempo, fez um melhor jogo do que foi aquela partida de quinta-feira contra o Atlético Paranaense e saiu o gol, o primeiro gol aí como profissional do João Vitor, né? Assistência belíssima do Payet, cobrança de escanteio na medida e aquela cabeçada indefensável do João Vitor, dando uma vitória para o Vasco, 3 pontos preciosíssimos para o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Com certeza temos muito caminho pela frente, mas o torcedor está começando a ficar muito esperançoso que realmente vai dar para lutar por tudo aí, tanto aí vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro e também título da Copa do Brasil, o que nos daria uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores também, né? Além de muita grana que o ganhador da Copa do Brasil desembolsa, né? Com certeza dá para sonhar. Vamos ter agora um período de 10 dias aí de inatividade aí para os jogadores descansar. Vai ter a parada para data FIFA, o Vasco vai ficar só treinando, não vai ter jogos. O Vasco vai tentar recuperar alguns jogadores que estão com desgaste físico, como por exemplo o Hugo Moura, né, jogando no sacrifício, né, realmente um leão ali dentro de campo. Precisa dar uma descansada no Hugo Moura, recuperar também outros jogadores, como por exemplo o Felipe Coutinho. Cadê o Souza, né, meu amigo? Cadê o Souza, né? Meu amigo, é essa situação aí bem complicada, né, que veio o jogador pro Vasco, só para complementar realmente a situação do Coutinho, né? Nem o Coutinho está entrando em campo. Imagine o Souza e Alex Teixeira, né? Que já chegaram num nível muito, mas muito abaixo ao do Coutinho. Esperamos aí que algo aconteça diferente, que tanto o Coutinho, o Souza e Alex Teixeira consigam aí estar bem para entrar em campo, para ajudar o Vasco de alguma forma, principalmente o Coutinho,
foi a grande contratação para a temporada. Já achei que ele poderia ter viajado com a delegação do Vasco hoje, pelo menos para jogar alguns minutos finais dessa partida aí contra um adversário muito menos qualificado do que o Vasco. É verdade, o jogo era fora de casa, mas dava para ter levado o Coutinho para ele sentir um pouco mais, ter ritmo de jogo, sentir um pouco mais de uma partida, né, cara? Vai voltar já numa fogueira danada que vai ser no jogo da Copa do Brasil, fora de casa, lá na Arena da Baixada. Poderia ter utilizado o Coutinho hoje, mas a comissão preferiu optar em deixá-lo no Rio de Janeiro. E vamos torcer para que o Vasco conquiste aí bom resultado na Copa do Brasil, porque esse mês de setembro vai ser pedreira, cara. O Vasco só volta a jogar dia 11 aí contra o Atlético Paranaense, fora de casa, lá no Paraná, jogo de volta da Copa do Brasil. Joga por uma vitória e por um empate. Se perder, dependendo da diferença de resultados, o Vasco pode ser eliminado ou levar a partida para pênaltis. Caso aí o Vasco conquiste um empate, estaremos nas semifinais da Copa do Brasil, esperando o adversário de São Paulo ou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, muito possivelmente, deverá ser o adversário do Vasco por ter vencido o primeiro jogo fora de casa, vai decidir lá em Belo Horizonte, possivelmente será o nosso adversário. É um time chato, muito chato, mas que dá para o Vasco se souber jogar, porque é Copa, né, meu amigo? Se souber jogar, dá para o Vasco ganhar em São Januário e beliscar também um empate lá em Minas Gerais, mas primeiro tem o Atlético Paranaense aí nesse bolo. Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, vamos ter um clássico, que é a hora do Vasco devolver aquela derrota humilhante que sofremos por 6-1 contra a Mulambada. Vamos enfrentar o Flamengo, se eu não me engano, dia 15. O Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo, cara, tem obrigação por honra desses jogadores, porque eles foram os responsáveis por uma das maiores humilhações, se não a maior humilhação da história do clube, e esperamos que o Vasco vença, nem que seja por 6-0, mas tem que vencer o Flamengo de qualquer maneira nesse clássico. Vamos ter também o Palmeiras pela frente, o jogo aqui em Brasília, possivelmente estarei lá nesse jogo, lá apoiando o nosso Vascão, um jogo muito complicado para o Vasco. O Vasco vendeu o mando de campo, né? A SAF do Vasco vendeu o mando de campo. Esse jogo no dia 22 de setembro será aqui em Brasília. Uma pena, porque esses jogos em casa tem que ser todos em São Januário. Eu também discordo totalmente do Vasco mandar clássico para o Maracanã, porque dá vantagem tanto para o Flamengo e também para o Fluminense, que já estão acostumados a jogar lá. O Vasco tem que jogar em São Januário sempre. Sempre tinha que ser a casa do Vasco, independentemente de torcida. Essa torcida vai encher mais no Maracanã, se tem acordo com o Flamengo, com o Fluminense, não importa, cara. A casa do Vasco é São Januário. Esse clássico contra o Flamengo que a gente perdeu de 6, se fosse São Januário, não teria acontecido o que aconteceu. O Vasco, pelo menos, teria feito algo melhor e a humilhação não teria sido tão grande como foi. Infelizmente, o Vasco vacilou, deu vantagem ao adversário. Infelizmente, o Vasco vai ter que jogar de novo no Maracanã, no campo adversário. E, além disso, vamos ter o Palmeiras jogando fora de casa aí praticamente, apesar do mando ser do Vasco, mas o jogo será aqui em Brasília, um gramado que os jogadores não estão acostumados, né? Deixa nos comentários o que você achou do jogo de hoje aí, essa vitória do Vascão por 1-0 contra o Vitória. E, meu amigo, a janela de transferência se encerra amanhã e o Vasco está encaminhando aí contratações, né? Vamos falar agora desse assunto. O Vasco está muito perto de oficializar a contratação aí do atacante suíço Maxime Domingues. Esse jogador será reforço do Vasco, já é aguardado amanhã para realizar exames e finalizar o seu contrato com o Vasco. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco vai desembolsar cerca de 2 milhões de euros para contratar o jogador meio-campista aí, camisa 8, que estava no Gil Vicente, lá de Portugal, jogador suíço de 28 anos. Tem passagem, como eu disse, pelo Gil Vicente lá de Portugal, futebol da Polônia e também na Suíça. E agora será novo reforço do Vasco, um jogador meio-campista canhoto, que atua pela ponta direita também. Atua realmente ali na faixa de campo que o Watson fazia aí antes de se lesionar. E além dele, o Vasco também vai fechar a contratação aí do zagueiro Luan Pérez. O jogador também já é aguardado nessa semana, de acordo com o Carlos Berbete. E ele será também novo reforço do Vasco. Tudo indica que teremos um desfecho positivo. O Luan Pérez está rescindindo seu contrato com o Fenerbahçe e o Vasco não tem pressa por se tratar de um jogador que ficará livre no mercado. Sempre bom lembrar que após o fechamento da janela, o Vasco vai poder contratar jogadores que não têm contratos com outros clubes, jogadores que estão sem time, livres no mercado, e será o caso do Luan Pérez, e por isso que o Vasco prega um pouco mais de cautela para fechar essa contratação, mas deverá acontecer durante essa semana. E também hoje à tarde saiu uma informação que surpreendeu a muita gente, né, cara? O Vasco também está negociando a contratação do zagueiro argentino Jan Glavinovic. O jogador teria recebido uma proposta do Vasco de empréstimo por 1 ano, por cerca de $210 mil, e opção de compra de $2,5 milhões por 80% do seu passe. O News Old Boys teria concordado e vai responder nas próximas horas essa proposta do Vasco. Mais um zagueiro podendo chegar ao Vasco. A relação entre as diretorias aí do Vasco e do News Old Boys é muito boa, já que a negociação com o Juan Esforza foi um sucesso. O Vasco trouxe o jogador lá do News Old Boys e essa negociação com o Jan Glavinovic está muito perto de um desfecho positivo para o Vasco, de acordo com a imprensa argentina. Vamos aguardar aí os próximos dias.
O Vasco vai anunciar esses 3 reforços, tudo indica que esses 3 jogadores serão contratados pelo Vasco. Ficaremos muito surpresos se vir mais um jogador aí, talvez para o ataque ou talvez para o meio campo vascaíno. Na minha opinião, eu acho que ainda precisaria trazer um camisa 5, porque como eu falei aqui já em alguns vídeos, só temos o Hugo Moura. Se o Hugo Moura se lesionar, vai ficar complicado, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. Vamos comemorar porque só o Vascão vence, né, meu amigo? No Rio de Janeiro, o maior sempre vence, né? O Vascão aí mostrando aí a sua força, voltando a ser o gigante que sempre foi. E esperamos que o Vasco vá à Libertadores em 2025. É isso aí, tamo junto. É nóis.